Mateus capítulo 19, do versículo 16, e a gente vai ler o texto todo, tá? Até o 30, para a gente compreender a história dele. A maioria aqui já conhece, mas a revelação que o Senhor está dando é sobre confiar em Deus, tá? Vamos lá? Diz a palavra do Senhor. E eis que aproximou-se dele um mancebo, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse ele: Pai. E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha infância. O que me falta ainda? E disse Jesus: Se queres ser perfeito, olha a palavra de Cristo. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dás ao pobre, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recebemos? O que receberemos? E Jesus disse: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui nós temos um conteúdo muito forte, irmão. Muito forte, né? Quando a gente vai falar dessa palavra de um jovem que vai ter uma conversa com o mestre, uma conversa que para ele seria assim, maravilhosa, uma conversa de quem entrou na presença de Jesus e pensou: eu vou sair daqui exaltado, porque ele cumpria a palavra, ele sabia a palavra. Quando ele vai ter com o mestre, ele sabia quem ele era, ele sabia o contrato com Deus que ele havia feito. E a Bíblia vai dizer que Jesus está olhando para ele e ele vai falar: Bom mestre. E aí Jesus vai olhar e falar assim: Bom é o meu Pai. Eu já preguei sobre isso, né, há muito tempo atrás. Com eu, meu pai, Jesus estava querendo dizer para ele: há muito tempo Deus já falou com você. Há muito tempo Deus está trazendo perfeição para você. Há muito tempo meu pai está falando com você e você não está obedecendo. Há muito tempo. Essa pregação eu vou deixar para trás, porque já foi dito. Mas a Bíblia vai trazer agora para nós a confiança em Deus. Esse jovem, ele tinha uma confiança de uma estrutura humana. Ele tinha. Ele tinha uma estrutura humana muito boa. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, ele tinha propriedade, ele tinha servo, ele tinha tudo isso. Então ele havia uma confiança. Mas Jesus ele vai trazer aqui para ele, depois de olhar para ele e ver que ele cumpria todas as promessas, as palavras, os mandamentos, de que ele era um rapaz de que cumpria os mandamentos do Senhor. Quando o Senhor vai olhar para ele no versículo 21 e vai dizer, e disse Jesus: Queres ser perfeito? Opa, aí vai estreitar, porque perfeição vai trazer sacrifício.
Queres ser perfeito? A mesma coisa para nós. Esse jovem achava que tinha confiança, mas não tinha. E Jesus quer trabalhar isso nele, de confiar em Cristo, confiar nos céus, depender dos céus. Muitos não conhecem isso. E você precisa ter, irmão. Se você ficar garantido a tua vida nas coisas que você tem nessa terra, vai dar ruim. Vai dar ruim, você vai se decepcionar. Esse jovem vai se decepcionar com Cristo. Se você ficar com confiança nas coisas dessa terra, né, nas coisas desse mundo, você vai perder algo. Confia no Senhor. A Bíblia diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dás ao pobre, terás um tesouro no céu e vem e me segue. Vamos tratar isso aqui? Confiar em Deus é entregar tudo. É entrega total. Confiar em Deus. Você quer ser perfeito? Entrega tudo. Para de ficar, não, eu tenho que me segurar na minha herança, eu tenho que me segurar nas coisas que eu tenho nessa casa, eu tenho que me segurar no meu casamento. Entrega tudo. Entrega tudo. A Bíblia vai dizer: vai, vende tudo que tem. Qual é a motivação desse jovem? Esse jovem nasceu, a gente tem a impressão aqui que ele nasce num berço de rico. Ele tem uma estrutura financeira, uma estrutura emocional também. Então, ele tem uma estrutura. E a partir do momento que Jesus vende tudo e vem, ele não estava preocupado em vender. O problema não era vender, o problema era depender. Porque Jesus está falando para ele: vende tudo e vem viver como eu vivo. Ele não está preocupado da venda, ele está preocupado com o amanhã, de viver com que vem me segue, significa perto de mim. Só que esse jovem não entendeu que Jesus queria ele andando com os discípulos. Mas ele pensou, viver como eles vivem, não tendo às vezes o que comer. Viver como eles vivem, onde eles dormem, eles não têm onde repousar a cabeça. Eu posso vender minhas coisas, mas e o amanhã? Como é que eu vou viver? Eu vou viver dependendo dele? Houve uma tristeza dentro da alma dele. Como é importante a gente confiar em Deus. Eu quero trabalhar isso hoje aqui nesse curso. Confiar em Deus. Você acha que Jesus, que te criou, que te formou, ia deixar você, não ia cuidar de você? Ele tem propósito. Quando esse jovem escuta que ele tem que vender tudo, dar aos pobres, seguir a Jesus, o coração dele fica triste e ele vai embora. Muitos não querem confiar em Deus. Quando você confia em Deus, você descansa. Porque confiar em Deus é confiar no sobrenatural. Confiar em Deus é olhar para os céus. Confiar em Deus não é a estrutura, né, física que você tem, é a estrutura espiritual que vai crescendo em você. Você pode estar sem dinheiro para pagar a conta e você orar ao Senhor e o Senhor mandar ajudadores para a sua vida. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Jesus está dizendo a ele: eu tenho algo a te dar. Vende tudo que tu tem. Muitos dizem, né? Alguns pregadores dizem que ah, essa pergunta que Jesus faz, ele só estava testando o coração dele. Eu acho que não era, irmão. Na minha visão como pastora, eu não acho que Jesus está colocando aqui para ele um teste. Não. Sabe por quê? Não tinha como Jesus moldar esse homem, porque o coração dele estava preso ao dinheiro. Jesus teria que tirar o dinheiro da vida dele. Há coisas na nossa vida para Deus transformar em confiança dos céus, que Deus tem que tirar de nós.
Quando você entender que Deus está tirando, né? Eu já contei vários testemunhos aqui. Eu conto o testemunho de uma amiga minha que ela vem de um lugar rico. Ela tinha riqueza, ela tinha empregada, não faltava nada. E de repente Deus tirou a estrutura toda dela. E aí ela vai para os céus, né? Ela se enche da presença de Deus. E ela um dia conversando comigo, ela falou: Vânia, eu sempre tive tudo, tudo. O meu coração era no orgulho do tudo. Ela tinha um orgulho e ela identificou. A maior de virtude que eu e você podemos ter é identificar as nossas falhas. Aonde está o nosso coração? Jesus sabia que o coração desse jovem estava no dinheiro. Ele queria tirar ele, moldar ele, transformar ele num jovem perfeito. Então, ela um dia falou para mim, sabe, Deus tirou tudo de mim. E eu posso te falar uma coisa? Eu sei que se eu vier a ter dinheiro como eu tinha, eu vou deixar o mestre. Então, eu não quero que ele me dê dinheiro. Olha a estrutura espiritual que essa mulher tem. Dela entender que se ela tiver, ela sai do reino. Então é melhor ela não ter nada. Então Jesus está olhando para ele aqui e está dizendo: eu quero trabalhar em você a confiança em mim. Deixa Jesus trabalhar hoje na sua vida. Deixa Jesus trabalhar. A confiança, como ele fez com Pedro. Pedro, vocês pescaram alguma coisa? Pedro olha e diz: não. Pois vá, vai até lá, ó. Vá, leva a rede e pescarás. Pedro olhou para ele e diz: mestre, não pescamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu irei. A confiança na palavra, a confiança no reino. Deus quer trabalhar em você, em mim hoje, a confiar nele, a crer nele, de que tudo podemos naquele que nos fortalece. E ele está trabalhando nesse jovem. O que esse jovem viu? Eu não quero. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu não quero. Ele sai triste, desanimado e vai embora. Vai embora. E agora Jesus começa a falar com os discípulos, porque ele tem um ensinamento a dar aos discípulos. Os discípulos aprenderam, irmão, com o olho. Os discípulos aprenderam a ver. Então, os discípulos olhando aqui, ó, aí Jesus vai dizer, versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele não está falando de riqueza, ele está falando do amor ao dinheiro. Vamos identificar isso aqui, irmão. Porque muitos falam, o rico não vai entrar, eu não posso ser rico. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está identificando o amor ao dinheiro, é os males de todos os, né? O mal é os males de todo o mal. Jesus está identificando aqui o amor ao dinheiro. Jesus está dizendo, é difícil entrar aquele que tem o coração no dinheiro. Então, vamos identificar isso aqui, porque muitos pegam essa palavra aqui para dizer que aqueles que são ricos. Mas, irmão, Deus ele pode trabalhar na tua vida a riqueza. Sim, ele pode. Ele pode. Ele é o dono do ouro e da prata, diz a palavra do Senhor. Aí muitos pastores pregam isso aqui e dizem, não, ó, riqueza não é de Deus. Não, riqueza é de Deus. O amor ao dinheiro não é de Deus. Você não tem que ser presa ao dinheiro. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, pastora, mas eu vou vender aquela propriedade, Deus mandou? Então faça. Ele sabe todas as coisas. Porque tem um propósito. Deus ele está trazendo aqui dizendo, né? E disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico. A gente pode trocar isso aqui, irmão. É difícil entrar aquele que tem amor ao dinheiro no reino dos céus.
E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tá? Aí agora vamos, olha esse versículo. Os seus discípulos ouvindo isso admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se, Senhor? Aí Jesus disse, e olhando Jesus para ele, disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha essa palavra aqui, irmão. Quando Jesus vai trazer para Deus tudo é possível. Ele está identificando salvação. Salvação nessa palavra. Ele está identificando e dizendo: ei, tudo é possível. Quando a gente entende a palavra, tudo é possível, irmão. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos. Olha só a ousadia de Pedro. O que Pedro está querendo identificar? Pedro que está querendo dizer para o mestre: mestre, eu tinha um negócio. Olha você que tem negócio aqui. Eu tinha um negócio. Eu tinha uma fonte de renda. Pedro está dizendo aqui. Então, Pedro, tomando a palavra, diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recebemos? Sabe, essa palavra andou comigo. Essa palavra de Pedro andou comigo. Não pelo que eu ia receber. Eu sempre falava para Deus: Deus, eu larguei tudo por ti. Sem falar isso para Deus. Eu não cogito que eu vou receber. Não, nunca. Na minha vida, eu sempre coloquei no meu coração: não cogito que eu vou receber, mas eu cogito a Deus que eu larguei tudo por Ele. Você largou tudo por Ele? Tudo mesmo, tudo. Tua vontade, teu querer. Confiou nele, no que ele vai fazer do teu futuro. Confiou nele, nesse presente. Entregou tudo. Pedro está dizendo: eu entreguei tudo. Eu, Vânia, posso dizer: eu entreguei tudo. Pedro está querendo se perguntar ao mestre, está dizendo para o mestre: o que eu vou receber? Eu, Vânia, não estou perguntando a Deus o que eu vou receber. E você? O que você está fazendo da tua vida? Porque você precisa estabelecer essa confiança em Deus. Você precisa olhar para o céu. Você precisa entender que o propósito de você estar viva é porque Deus tem algo contigo. Deus não ia trazer você nessa terra à toa. Qual é o propósito do Senhor para ti? Então, Deus está olhando, ele escutando o que Pedro está dizendo. O que receberemos, Senhor? Olha o que Jesus vai trazer, e a profundidade da entrega do Mestre é tão grande que você precisa confiar no Senhor. Pedro está dizendo: eu entreguei meus negócios, eu entreguei tudo, os meus pensamentos, o meu futuro, o que eu queria, a minha raiva, a minha incerteza. Eu entreguei tudo para ti. O que eu vou receber, Senhor? Aí o mestre, que é maravilhoso, ele vem dizendo para Pedro assim: disse Jesus, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, aleluia, e diz ele, quando na regeneração, na eternidade, no dia do juízo, o Filho do Homem, né, se sentará no trono da glória. Ele está dizendo: ó, veja o futuro, vem comigo, Pedro. Ele abriu a tela para Pedro olhar. E disse: na eternidade sentarei no trono da glória, aleluia, né? E também vós assentarei sobre 12 tronos, aleluia, glórias ao Senhor. Vós estarás sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não tem preço. Não tem preço. Você que está olhando para as coisas dessa terra, sendo prisioneiro das coisas dessa terra, olha para o céu. Tem gente que não está fazendo galardão no céu, tem gente que não está trabalhando por galardão no céu. Trabalhe galardão no céu. Pedro está escutando aquilo, ele está dizendo: Pedro, tu se assentarás comigo para julgar as 12 tribos. Olha o que ele está trazendo, irmão, é muito profundo. Ele continua dizendo:
E todo aquele que tiver deixado, olha o que Jesus vai trazer, versículo 29. Todo aquele que tiver deixado casa. Vai olhando aí, irmão. Casa significa propriedade, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho ou terra, por meu nome receberá. O que Jesus está trazendo aí, irmão? 100, 100 vezes tanto. Ele não está trazendo 10, nem. Não, ele está trazendo 100 vezes tanto. Olha o que Jesus está trazendo com essa palavra. Cadê a tua falta de confiança nele? Onde está agora? Mortifica ela hoje. Tira da tua alma. Tira dos teus pensamentos. Mortifica. Jesus está dizendo, por amor do meu nome, por amor do meu nome, se tu deixar pai, mãe, casa, herança, tudo. Ah, pastora, eu tenho que largar todo mundo. Não, é tirar do teu coração. Jesus tem que ser o princípio de tudo e o fim de tudo. Pastora, mas se Jesus mandar eu fazer isso, então obedece. Obedece. Quando ele me chamou, ele falou, vem, Vânia, do jeito que tá. Eu falei, tô indo. Tô indo. Largar pai, mãe, largar tudo. Pela obra do Senhor que está em primeiro lugar hoje na minha vida. Às vezes os meninos não têm horário para almoço. Não tem. Porque em primeiro lugar eu estou aqui na obra do Senhor. Então, quando você larga tudo, o Senhor diz: por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herderá a vida eterna. Tem gente que não quer, só quer a herança da vida eterna, porque está preso nas coisas aqui, porque falta confiança em Deus. Você acha que Deus vai te pedir, por exemplo, a tua bicicleta? Ai, pastora, Deus está mandando vender e dar como oferta. Ah, pastora, Deus está mandando dar para fulano. Você acha que Deus vai mandar você dar e não vai te dar de volta até melhor? Ele está te prometendo 6 vezes mais. Porém, muitos, olha o que ele vai dizer, porém, muitos primeiros serão derradeiros, muitos derradeiros serão os primeiros. Muitos que estão se achando, vai passar lá para trás. Deus está trazendo isso aqui, irmão. Muitos que estão se achando primeiro, eu sou de Deus, eu sou isso, sou aquilo, mas não entrega. Quando Deus manda, não obedece. Primeiro o que ele pensa, não o que Deus quer. Então, Deus está falando, quem se acha primeiro vai passar por último. E quem está lá último vai passar para ser primeiro. Sabe onde que eu quero estar, irmão? Eu coloco isso no meu coração. Eu quero estar aqui. Eu quero estar atrás dos discípulos. Eu quero ver Pedro, João sentados nas cadeiras. Eu quero ver. Eu quero, irmão. Eu quero estar aqui junto com ele, sabe? Quanto a você, confia no Senhor. Se não entregou a sua vida, entrega. Como você quer que Jesus te ajude se você não entregou? Ele não faz nada, irmão. Jesus, ele é assim. Ele não é igual o diabo. O diabo entra, tem que ser convidado. Mas Jesus bate na porta. E se você abrir e deixar ele entrar, ele faz morada contigo. Como você quer que ele te abençoe, que ele te guarde, que ele cumpra a palavra sobre a tua vida, se você não deixou ele entrar? Tem muita gente que fala, eu quero a ajuda do Senhor, mas não deixou ele entrar. Deixa ele entrar, deixa ele fazer morada. Entrega a tua alma, entrega teus pensamentos. A gente falou sobre consciência na sexta-feira. Entrega a tua alma, entrega. Para que haja confiança em Deus. O cristão que não tem confiança em Deus, irmão, vai padecer nessa terra. Confia. Pastora, como eu tenho confiança? Ora ao Senhor.
Entrega a tua alma a Ele em primeiro lugar e ora. Fala, Senhor, se você está errado com Deus, se conserte com Ele. Fala, Senhor, estava errada, mas eu quero conserto. Eu estou entrando na tua presença para entrar com conserto. Eu desejo o conserto do Senhor. Eu entrego a minha vida, a minha alma, a minha consciência a ti. Me ajuda nas minhas fraquezas. Pede a Deus, confessa as tuas fraquezas. Senhor, eu sou fraco nisso. Às vezes o diabo não quer que você confesse, porque confessando significa caminho de bênção. Porque é bíblico, a Bíblia diz confessai. Confesse, fala com Deus, Deus, eu tenho fraqueza, me ajuda na minha fraqueza, me auxilia, Pai. Faz um caminho novo para a tua história, para a tua vida. O diabo está derrubando a tua história. Confia no Senhor. Confia. A falta da confiança que aquele jovem tinha em Deus, ele não tinha confiança, não seja como esse jovem. Confia no Senhor, coloque a tua vida na mão do Senhor. A batalha que é andar sem Deus, irmão. Confia no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que se achavam primeiro vai passar lá para trás, e os que são, né, os últimos serão os primeiros. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Que haja confiança em você. Seja a doença que entrou, seja o problema que entrou. Mas é isso que eu falo, irmão. Às vezes as pessoas querem que eu faça milagre e eu não faço milagre. Quem faz é Jesus. Não adianta eu orar por alguém, irmão, aonde a vida que conhece, porque tem gente que conhece a palavra, tem uma dimensão espiritual da palavra do Senhor, mas habita no lugar das trevas. Faz tudo de errado que Satanás quer. Eu não faço milagre. Chame os previstos para orar, mas orar com o coração contrito. O pastor ele pode orar, mas se o coração não estiver contrito, irmão, não vai adiantar. O diabo vai falar, eu sou o dono da casa, ele me aceita. Expulse Satanás da tua vida. Coloque um novo dono, que é Jesus Cristo, para restaurar o teu lar espiritual, o teu coração, a tua alma. Entrega a tua vida. Confia no Senhor. Pastor, as decisões que eu tenho que tomar é tão árdua que eu estou com medo. Se o Senhor está nessas decisões, não tenha medo. Deus está contigo. Decisões que tiram estrutura. Pastora, mas quando eu tomar essa decisão, vai quebrar toda a minha casa. É o Senhor que está mandando, pois Ele é mestre para construir colunas, e colunas fortes de novo. O vaso está na mão do oleiro, e o vaso cai e quebra. E o oleiro faz de novo um vaso forte. Está na mão do Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor sobre a doença que entrou no teu corpo. Você é de Deus. Você busca o Espírito do Senhor. Confia no Senhor. Ainda não é chegada a tua hora de partir dessa terra. O Senhor te visitará e te dará vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor sobre os teus filhos. Você que está com medo do futuro, como que vai ser? Confia no Senhor. É Ele que te deu esse filho. Então Ele vai te abençoar. Confia no Senhor. Do futuro que está te perturbando, não tema. Descanse em Deus. Fala com o Senhor. Senhor, tu já me viste no meu futuro. As decisões da faculdade que eu tenho que tomar, o que eu vou ser quando crescer. Confia no Senhor, tenha paz a tua mente, o teu coração. Pede ao Espírito Santo, me capacita para aquilo que o Senhor já viu, que ainda eu não descobri, mas o Senhor sabe, porque tudo Ele sabe. Tudo Ele sabe. Ele te viu nascer e Ele já te viu morrer. Ele já te viu morrer. Então tudo Ele sabe de você. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então confia no Senhor, né? Trabalhe na tua vida isso. Confiança ao Senhor. O jovem se foi. Por causa do dinheiro, não. Ele se foi
porque ele não sabia como ia ser a vida dele depois de pegar toda a herança. Ele não sabia. Aí, quando eu olho para Eliseu, e me dá uma alegria, porque eu me sinto assim, como Eliseu, dá uma alegria. Eliseu estava lá num dia bom, tranquilão, fazendo a lavoura da terra dele, com um boizinho dele, passando pela terra, abrindo os buracos. E a Bíblia vai dizer que quando ele está passando, chega Elias. E Elias pega a capa dele e joga sobre Eliseu. Aquele foi o momento em que o céu se abriu. Sabe o que eu penso? Porque não está escrito na Bíblia. Eu creio que Deus já havia falado com Eliseu, como havia falado com aquele jovem rico. Deus já tinha chamado aquele jovem rico falando com ele: você não tem sido bom da forma que eu gostaria. Você não tem se colocado da forma que eu gostaria. Aquele jovem já tinha ouvido Deus falar com ele para ele vender, dar. Eliseu, quando a capa cai sobre ele, Eliseu sente uma alegria. E essa alegria de ser chamado por Deus, a expectativa de andar com Deus, Eliseu não perturbou a alma por causa das coisas que ia perder. A pior coisa que tem, irmão, quando você deixa o diabo te perturbar pelas coisas que você vai perder pelo reino. Dar com alegria, eu dou com alegria, eu dou a minha juventude para Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Eu dou o meu coração para Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Eu vou sair do pecado e vou andar em santidade, glórias ao Senhor. Ele não teve peso pela perda. Quando a Bíblia diz que a capa caiu sobre ele, ele decidiu que iria com Elias. Sabe o que ele fez naquele dia? Um grande churrasco. Ele não ficou segurando no boi dele, falando assim: deixa a minha terra, deixa o meu boi, deixa a cerca aí, porque se não der certo eu volto. Não, ele falou: vamos fazer um churrascão e vamos queimar logo tudo para eu viver o novo Senhor. Ele foi com alegria, ele deixou tudo para trás, ele não levou nada, 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 irmão, para servir a Deus através de Elias. E ele foi com alegria. A diferença de Eliseu para esse jovem. A confiança de Eliseu. Ele confiou que o Senhor estava. E o jovem, não. O que aconteceu com esse jovem? Não sei. Não sei. Será que ele ficou com a herança mesmo? Será que a abertura do coração dele, prisioneiro ao dinheiro, não deu margem para o diabo roubar ele todo? Será? A Bíblia não vai falar desse jovem aqui mais. Não estrague a tua vida, tenha confiança em Deus. Confia no Senhor, de tudo que o Senhor está falando no teu coração. Confia, Ele fará. Ele fará. Amém? A Bíblia diz 100 vezes mais Ele quer te dar. E glórias ao Senhor Deus por essa palavra. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra.